Boa tarde a todos. Declaro aberta a 25ª sessão extraordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Viola. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento à ordem do dia com a leitura do parecer do Tribunal de Contas, do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e da defesa apresentada pelo responsável legal, ex-prefeito Alexandre Peixinho, referente às contas do ano de 2018 da Prefeitura Municipal de Mairinque, processo Tribunal de Contas 004-662-989 018/5. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Relatório. Cuidam os autos do exame das contas da Prefeitura Municipal de Mairinque relativos ao exercício de 2018. A Unidade Regional de Sorocaba, responsável pelo exame em loco, elaborou o relatório constando no evento 10226, apontando o que segue. Planejamento, estrutura rudimentar do setor e peças de planejamento meramente formais e sem observância a requisitos legais. Resultado da execução orçamentária. Déficit orçamentário sem amparo em superávit financeiro de exercício anterior, em consistência na contabilização da devolução dos duodécimos da edilidade. Resultado financeiro econômico, saldo patrimonial, déficit financeiro. Dívida de curto prazo, ausência de liquidez, dívida de longo prazo, divergências na contabilização, precatório, depósitos mensais devido ao regime especial não quitados no exercício e inconsistência na contabilização das pendências judiciais. Encargos, pagamento de R$ 876.357 de juros e multa por recolhimento em atraso nas contribuições do INSS e FGTS. Parcelamento das competências de julho a novembro devidas ao FGTS no valor de R$ 1.735.825 em 60 vezes e pendências junto à Receita Federal do Brasil. Recursos humanos, inconsistências na transmissão e informações referentes à gestão de pessoal ao sistema AUDESP. Quadro de pessoal. Cargos em comissão sem características da espécie, servidores em desvio de função. Fiscal. Apontamentos que denotam comprometimento da efetividade dos serviços prestados. Dívida ativa. Inconsistência na contabilização. Ensino, inconsistência na contabilização, descontrole na movimentação da conta corrente do Fundeb, inadimplência no reembolso de parcelas devidas ao Estado de São Paulo e falta de vagas no ensino infantil. Transporte escolar, irregularidades no contrato de transporte de alunos. Educação, apontamentos diversos que denotam comprometimento da efetividade dos serviços prestados, fiscalização ordenada, merenda escolar, apontamentos diversos pendentes de providências. Saúde, apontamentos diversos que denotam comprometimento da efetividade dos serviços prestados, fiscalização operacional da área da rede pública de saúde, falta de manutenção dos próprios municipais, estrutura de equipamentos inadequados, descontrole da gestão dos equipamentos, insumos e medicamentos. Longo interregno para marcação de consultas odontológicas, falhas no agendamento dos atendimentos e unidades de saúde são inauguradas e em estado de desuso. Lei orgânica, instruções e recomendações, e no observância da instrução e recomendação desta Egrégia Corte.
subsidiam a instrução do presente processo, os expedientes, uma sequência de servidores em desvio de função, aplicação por determinação constitucional e legal, despesas com transporte escolar, denúncias, representações e expedientes. Após regular notificação, o senhor Ovidio Alexandre Azini, prefeito, apresentou suas justificativas no evento 148. A assessoria econômica pontuou que o descumprimento do regime de pagamento de precatórios, embora constitua falha grave, se assemelha à situação relevada nas contas do exercício anterior. Foi constatado que o parcelamento do montante devido está sendo corretamente adimplido. Não obstante, entendeu que a improbidade relativas ao déficit financeiro, à falta de liquidez, o reconhecimento dos encargos sociais e ao ineficiente planejamento orçamentário maculam as contas ora examinadas, manifestando-se pela emissão de parecer desfavorável, no que foi acompanhada pela assessoria jurídica e respectiva chefia. No mesmo sentido, opinou o digníssimo Ministério Público de Contas, acrescendo que os desacertos referentes ao insuficiente pagamento de precatórios, ao déficit de vagas nas creches municipais e ao desatendimento aos parâmetros de qualidade operacional do ensino contribuíram para o juízo desfavorável. É o relatório. O voto. As contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2018 apresentam os seguintes resultados. Segue tabela. Dentre os principais aspectos avaliados por esta Egrégia Corte de Contas, destaco a observância dos limites da despesa com pessoal e das transparências ao Legislativo e ao cumprimento dos mínimos constitucionais e legais da saúde e do ensino. Média geral apurada foi de C+, caracterizada como em fase de adequação, perante os critérios de avaliação, ocasionada pelos resultados insatisfatórios dos índices setoriais relativos ao planejamento fiscal e educação, a inexistência da equipe dedicada e treinada no setor de planejamento, bem como as falhas na elaboração do acompanhamento das peças orçamentárias, podem explicar a baixa qualidade dos gastos públicos nos demais setores. Dito isto, é que se formular a advertência para que a Prefeitura corrija os desacertos apurados nos questionamentos setoriais, em especial aqueles referentes ao planejamento. No que tange ao pagamento insuficiente dos precatórios, acompanhando o posicionamento da assessoria técnica no sentido de que a situação se assemelha à das contas do exercício anterior, apreciado no TC 026/2016, podendo ser relevada. Relembro que, quando do julgamento das contas de 2017, foi constatado que as dívidas judiciais atualizadas a 31/1/2019 foram objeto de parcelamento em 22 vezes por meio de 2 termos de compromisso assinados em 21/3/2019, tendo em vista que o egrégio Tribunal de Justiça, a quem compete o controle dos precatórios, considerou regularizada a matéria à época, bem como a adimplência de tais acordos, a irregularidade foi relevada. Da mesma forma, no exercício aqui examinado, a fiscalização constatou que o referido parcelamento estavam sendo corretamente cumpridos, em que pesem os aspectos positivos ou releváveis. As presentes contas encontram-se prejudicadas em virtude do elevado déficit financeiro, da falta de liquidez, do recolhimento parcial dos encargos sociais e da baixa efetividade dos gastos com a educação. A execução orçamentária se mostrou deficiária em 6,53, um total de 9.837.827 agravando, 9.831.827 reais, agravando o déficit financeiro do exercício anterior, 9.289.869 reais, para 18.623.804 reais, o equivalente a 45 dias de arrecadação. A dívida de curto prazo registrou acréscimo de 68,58% ao final do exercício e o município não possuía liquidez para saldar seus compromissos, dispondo 0,32 para cada um devido.
O endividamento de longo prazo aumentou em 51,99%, passando de R$ 22.060.809 para R$ 33.531.070, em razão do ajuste no saldo de precatórios existentes. Cabe lembrar que o responsável pelas contas iniciou seu mandato com superávit financeiro de R$ 821.952 e, após os déficits orçamentários de 8,16% e 5,52% apurados no exercício de 2017 e 2018, criou endividamento antes inexistente, contrariando o alvitrado pela Lei da Responsabilidade Fiscal. O município procedeu à abertura de créditos adicionais e à realização de transferências, remanejamentos e ou transposições no valor total de R$ 42.552.151, o que equivalente a 29,06% da despesa inicialmente fixada, e parte dos créditos abertos não tiveram lastro financeiro, causando desajuste fiscal e contribuindo para os resultados deficitários. Quanto aos encargos sociais, as competências de julho a novembro do FGTS não foram recolhidas, ensejando a assinatura de termo de parcelamento junto à Caixa Econômica Federal em 60 vezes, no valor de R$ 1.735.825, em 27 de 12 de 2018. Ainda que o acordo de parcelamento tenha sido firmado dentro do exercício, considerando a frágil situação econômica financeira apresentada, tal falha não comporta relevação. Contribui ainda para o juízo desfavorável as falhas relativas ao pagamento de juros e multa no importe de R$ 876.357 em função dos atrasos nos recolhimentos de encargos, ao déficit de 39 vagas em creches, aos dispêndios realizados com o ensino médio superior e o profissional em detrimento do ensino infantil, ao descontrole na contabilização das despesas do Fundeb. Voltando no valor, a multa no importe de R$ 876.357. Em face de todo o exposto e acolhendo as manifestações do Ministério Público, voto pela emissão do parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Mairinque, relativos ao exercício de 2018, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal. Recomenda-se ao atual prefeito que estruture o setor de planejamento, aperfeiçoando as peças orçamentárias, estabelecendo indicadores que permitam o real aferimento do desempenho, estabelecendo limites para abertura de créditos suplementares em linha com a inflação esperada para o exercício, conforme comunicado SDG 29 de 2010, acompanhe a execução orçamentária, evitando a ocorrência de déficit e reduzindo os níveis de endividamento, normalize a situação das dívidas judiciais e contabilize as corretamente no balanço patrimonial. Recolha tempestivamente os encargos sociais, regularize o quadro de pessoal, definindo as atribuições e os requisitos de escolaridade dos cargos em questão. Corrija a situação dos servidores em desvio de função. Atente para a correta contabilização da vida ativa, adote medidas eficazes para melhorar os índices de eficácia de gestão municipal, considerando, para tanto, os questionários setoriais de atenção às metas previstas pelo Plano Nacional de Educação e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Remedie as falhas apuradas na fiscalização ordenada sobre material escolar e merenda e na fiscalização operacional da saúde. Informe com fidedignidade e tempestividade os dados encaminhados ao sistema Aldesp. E, por fim, atenda às instruções e às recomendações deste egrégio tribunal. Renato Martins Costa, conselheiro. Parecer às contas do Executivo Municipal 2018. O presente parecer tem por objetivo analisar as contas municipais do ano 2018, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 4662-989-18-5. Foi lido e dado conhecimento em plenário e, em seguida, posto ou disposto do
do Público, nos termos do artigo 163 e seguintes do Regimento Interno, do parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal. Neste período, não houve nenhum cidadão interessado. Dou parecer ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas elabora parecer que é analisado pelo Poder Legislativo, cabendo a este o julgamento das contas, quando o legislador constitucional atribui ao Tribunal de Contas a função auxiliar, bem andou, porque é de todo sabido que nem sempre os edis têm conhecimentos técnicos para apreciar as contas, o mesmo não ocorrendo com os conselhos de tribunais de contas expertos no assunto. E assim sendo, não há julgamento ficto de contas, como também não há aprovação ficta. A Constituição Federal exige a ação do Poder Legislativo aprovando ou rejeitando as contas, prevalecendo ou não o parecer prévio, recomendado, aprovado ou rejeitado. Não é permitido, por ocasião, a Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas, isto porque somente o julgamento da Câmara é que pode ser impugnado ou não o mero parecer prévio do Tribunal de Contas. Por ser da decisão proferida de forma coletiva ou individual, nem o judiciário pode adentrar no mérito. Claro está que o judiciário não pode adentrar no mérito das deliberações da mesa, das comissões ou do plenário, nem deve perquirir as opções políticas que conduzem à aprovação ou rejeição dos projetos propostos ou vetos, dentre outras situações, por ser um ato de julgamento, mas sem a necessidade legal de motivação do seu voto, não cabe perquirir os fundamentos que levam o integrante do Legislativo a deliberar de forma favorável ou contrário, como se reafirma. O ato de aprovação ou rejeição de contas do agente público, governador do Estado, é ato próprio da Assembleia, não podendo nele imiscuir-se o Judiciário, a quem compete tão somente o controle da legalidade das contas anuais. Introdução. Cada pessoa que analisa um determinado fato ou mesmo texto legal irá extrair disso um juízo de valor, entendendo-se por juízo de valor um julgamento feito a partir das percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideológicos, conceitos pessoais normalmente relacionados aos valores morais. No entanto, o juízo de valor no âmbito jurídico também pode ser entendido como uma qualidade positiva, desde que o julgamento seja feito tendo como princípio um conjunto de valores universais de cunho moral e ético. Depois desta introdução, procuraremos responder a algumas questões que nos foram feitas e responder levando-se em conta o conhecimento acerca da matéria. Das irregularidades apontadas, atendendo ao princípio do contraditório e ampla defesa, é oportunizado ao interessado a expressar defesa ou a se manifestar acerca do relatório dos agentes de fiscalização e é que se nos autos do procedimento administrativo, nesse sentido, foi garantido o contraditório e a ampla defesa no Tribunal de Contas, no âmbito do Tribunal de Contas, se pelo todo que se foi exposto e com objetivo respeito aos integrantes daquele Conselho, não é aceitável as justificativas, as irregularidades apontadas pelo agente de fiscalização, corroborados com os pareceres dos órgãos técnicos. Segue tabela. Ao relatório apresentado no acórdão e na análise é dado ênfase no item planejamento, reproduzindo, de certa forma, o que esse legislativo tem se dedicado há muito tempo, a melhoria na área de planejamento e o acompanhamento. A maior dívida do município resulta da ação cívica pública iniciada em 1989 e que agora está repercutindo nas finanças municipais. Naquele momento, como o Judiciário Estadual entendeu que estava regularizado, o Tribunal de Contas relevou este item. Este valor refere-se à condenação na obrigação de fazer, consistente na construção de uma estação de tratamento de esgoto na cidade, cuja obrigação surgiu por conta do processo iniciado em 1989. Não é novidade que no ano de 2017 foram realizadas eleições suplementares, o que ocorreram no momento em deveriam ser realizadas as peças de planejamento e que foram prejudicadas.
Menciona também que o valor do endividamento ao longo prazo teve um aumento de 22 milhões 60 mil 809 reais para 33 milhões 531 mil e 70 reais em razão do ajuste no salário de precatórios existentes e que vem ratificar o que fora dito anteriormente, ou seja, a influência negativa nas finanças municipais e que não dado causa pelo administrador que encontrava à frente do Executivo. Entende-se que o fato de ter ocorrido no atraso do pagamento os encargos sociais deu em razão dos precatórios e que, infelizmente, enquanto não se resolver, ainda trará repercussão nas finanças de Mairinque. Quanto à dívida a curto prazo, teria um acréscimo de 68,58, chegando ao indicar de liquidez para saldar os compromissos de 0,32 para cada um de compromisso assumido. Por esse motivo, entendemos que essas contas podem ser aprovadas sem prejuízo de eventuais outras sanções possa vir da gestão frente do Executivo Municipal. Permite-nos a fazer referência ao que for anunciado no parecer das contas de 2017, quanto à questão da improbidade administrativa, por traduzir nosso pensamento sobre o assunto. É de conhecimento que a improbidade administrativa deve ser entendida como toda conduta qualificada dos agentes que gere enriquecimento ilícito, cause lesão ao erário, viole princípios basilares da administração e os decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários. A sanção prevista na Constituição Federal não busca punir o agente inábil, despreparado e incompetente, mas, sobretudo, aqueles desonestos que afrontam a moralidade administrativa, causando danos ao erário e enriquecimento ilicitamente, concedendo ou aplicando indevidamente benefícios financeiros ou tributários e atentando contra princípios administrativos. Por esse motivo é que nos conceitos de probidade e improbidade exigem o querer, o agir, a vontade do agente, em especial considerando-se que ilegalidade e improbidades, que são situações ou conceitos intercambiáveis, nem toda ilegalidade deve ser considerada ímproba. E o conhecer está vinculado a toda a ciência das consequências e não somente assumir, pois, como não há necessidade de formação técnica para o exercício do cargo de administrador público, pode ser induzido pela falta de informação. Sendo assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, é necessário o estabelecimento de elo entre a conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o resultado. Pode esta conduta repercutir em várias áreas, e trata-se de pressuposto inafastável, tanto na seara civil como na penal, e não poderia ser diferente na área administrativa. Não é sem motivo que o Código Civil dedicou uma seção específica para tratar dos gerentes e aos contabilistas e outros auxiliares, sendo de importância estas atividades é que o legislador se empenhou em dar uma atenção maior a estes profissionais, buscando evitar responsabilidade objetiva, quando deve ser subjetiva, pois a legalidade destes garantem a sua escolha ou a sua profissionalização. De fato, no dever de lealdade ou duty of loyalty, de origem anglo-saxônica, percebe-se a relação de fidúcia, ou seja, no dever de legalidade está em causa a gestão de bens e interesses alheios do administrador da sociedade, subjacente à sua própria função, assente numa relação de confiança firmada entre o administrador e a sociedade, o que significa que esse dever está alicerçado em expectativas que devam à exigência de os administradores atuarem no interesse da sociedade, prosseguindo no objetivo social e abstendo-se de praticar atos em benefício próprio ou alheios àquelas. Dentro do exposto, nos somos pela aprovação das contas municipais referentes ao ano 2018, sem embargos de eventuais irregularidades insanáveis existentes nesse mesmo período e que não se encontram dentro das responsabilidades e competências desse legislativo.
é que, nos termos expostos diante do que nos foi dado, como encargo é análise das contas do Poder Executivo do ano 2018. A nosso parecer, vai link 8 de agosto de 2019, presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, vereador Abner Segura, vereador Paulo Marrom, membro da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, membro da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, vereador Bruno Tan.